Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Investimento como Liberdade. Hoje o tema é como escolher o melhor fundo imobiliário para você começar a investir. No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns dos principais indicadores para você selecionar um fundo imobiliário que seja rentável e que te pague uma ótima renda todos os meses. Meu nome é Ganesh Nokawa, sou analista CNPI e bora para esse vídeo. Recentemente eu fiz um vídeo sobre fundos imobiliários para iniciantes. Nesse vídeo eu expliquei todo o básico do que são os fundos imobiliários e como que eles funcionam. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui embaixo. Se você não assistiu ainda, te convido a assistir mais tarde. Agora que você já conhece o que são os fundos imobiliários, a gente precisa saber quais critérios para você escolher um bom fundo imobiliário. Dá uma olhada nessa imagem que eu vou colocar na tela agora. Hoje existem 570 fundos imobiliários e 322 listados na Bolsa de Valores. Como fazer para escolher no meio de tantos fundos imobiliários? Você precisa de todo o embasamento técnico e profissional para poder fazer essa escolha. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais ferramentas que os profissionais usam para fazer essa escolha. Antes de entrar nos critérios em si, a gente tem que ter em mente algumas diretrizes para investir em fundos imobiliários. A primeira delas é que fundos imobiliários eles são investimentos de longo prazo, não é para um prazo de 5 meses, 6 meses, 1 ano. A segunda diretriz é que fundo imobiliário é um ótimo produto para quem busca uma renda mensal regular, aquele dinheiro que vai cair todo mês na sua conta. E por último, tenha em mente que o foco é acumular bons fundos imobiliários a bons preços, é fazer boas compras. Pensando dessa forma, vai te ajudar a passar melhor pela volatilidade dos preços das cotas dos fundos imobiliários, porque você sabe, fundo imobiliário é renda variável, flutua para baixo, flutua para cima. Uma coisa que precede os critérios para investir num fundo imobiliário é você conhecer o que tem dentro desse fundo imobiliário, quais são os imóveis que estão ali. Vou compartilhar minha tela agora contigo para a gente ver o que tem dentro de um fundo imobiliário. Como é que a gente faz isso? Basicamente a gente vai fazer uma pesquisa no Google. A gente vai entrar aqui no Google e digitar GGRC11, é só um exemplo de um fundo imobiliário, e coloca RI. Geralmente, o primeiro site que vai aparecer é o site do próprio fundo imobiliário. Depois de entrar no site, você vai ver que tem várias informações básicas que você consegue conhecer melhor esse fundo imobiliário. Eu peguei aqui um exemplo, não é uma recomendação de investimento, é só para mostrar como é que a gente faria isso. Poderia fazer com outros fundos imobiliários. Pesquisando aqui no site, você vai ver que tem essa aba aqui, tem várias informações. Aqui, por exemplo, tem os ativos imobiliários, central de downloads de várias informações. Se a gente quer conhecer quais são os imóveis que tem dentro desse fundo imobiliário, a gente clica aqui. Já tem várias informações que enriquecem o seu conhecimento sobre o fundo imobiliário. Aqui vai dizer 100% são dos contratos, são contratos atípicos. E aqui selecione um ativo, um imóvel para você conhecer e visualizar as informações. Então, por exemplo, esse aqui, Ambev Pelotas. Você vai ver o valor de aquisição, o valor do laudo, a validade do contrato de aluguel, aí, 10 anos que é a validade desse contrato, e o valor mensal do aluguel, R$310 mil, com um reajuste anual pelo IPCA. Olha quanta informação rica aqui já. Aqui tem a Hering alugando em Anápolis, então vai ver que tem uma validade do contrato de 8 anos, um valor mensal do aluguel 328 mil. Então nesse site você consegue ver quais são os ativos que tem ali dentro. Então é dessa forma que você consegue fazer uma pesquisa rápida no site do fundo imobiliário e conhecer melhor quais são os imóveis que tem ali. Feito esse exercício de conhecer melhor, agora bora entrar nos indicadores dos fundos imobiliários em si. O primeiro indicador que é bem importante, que é utilizado pelo mercado no geral, é o famoso preço sobre valor patrimonial ou preço por VP. O que é exatamente o preço pelo valor patrimonial? A ideia principal do preço sobre o valor patrimonial é verificar o quanto o valor de mercado está acima ou abaixo do valor contábil do patrimônio líquido do fundo. Para calcular isso, você vai fazer o seguinte: no numerador você vai colocar o valor de mercado do fundo imobiliário, que é o preço da cota do fundo imobiliário vezes a quantidade de cotas, divididos pelo patrimônio líquido do fundo. E o patrimônio líquido, para quem não conhece, é o patrimônio do fundo menos dívidas e obrigações. Outra forma de calcular que dá na mesma é pegar o preço da cota e dividir pelo valor patrimonial por cota. E aí você chega no preço sobre o valor patrimonial. No geral, esse indicador é quanto menor, melhor. Então, um preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, você está pagando no fundo imobiliário abaixo do patrimônio líquido dele, ou seja, está negociando com deságio. Agora, se o preço sobre o valor patrimonial for acima de 1, você está pagando acima do patrimônio líquido, ou seja, está negociando com ágio. O patrimônio do fundo imobiliário, no caso de fundos de tijolos, são os próprios imóveis. Esses imóveis eles são avaliados regularmente para ver quanto que vale esse fundo. Às vezes, esse valor do patrimônio ele fica um pouco desatualizado.
mas logo ele é reavaliado e atualizado. No caso de fundos, esse valor patrimonial ele é atualizado com maior frequência. Assim fica um valor mais fidedigno. Significa que você vai comprar o fundo imobiliário somente com base nesse indicador preço sobre valor patrimonial? Não, jamais, né? Da mesma forma que nas ações você analisa um conjunto de indicadores, nos fundos imobiliários você vai fazer a mesma coisa. Basicamente, sempre o que você faz é um conjunto de indicadores mais a história, mais a narrativa do fundo. A narrativa é a história do fundo, qual que é o time de gestão dele. Juntando essas duas coisas, a narrativa mais os números que são os indicadores, você vai ter uma excelente fórmula, uma excelente receita para investir num fundo imobiliário. Beleza, agora bora ver o segundo indicador. O indicador que eu quero te mostrar agora, ele é muito famoso também para ações e fundos imobiliários, que é o Dividend Yield. O que é o Dividend Yield para os fundos imobiliários? A forma de calcular é a seguinte: você vai pegar os dividendos pagos nos últimos 12 meses e dividir pelo preço da cota do fundo imobiliário. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Se o FI pagou R$ 7 de dividendos nos últimos 12 meses e o preço da cota hoje é R$ 100, 7 divididos por 100 multiplicado por 100, porque é um valor percentual, você chega no Dividend Yield de 7%. Uma coisa que você tem que ficar de olho é o seguinte: esse Dividend Yield ele oscila muito. Se ele oscila muito, já não é um bom sinal. Dividend yield mais regulares são mais interessantes. Outro ponto interessante é o seguinte: quando a gente pega um fundo imobiliário de tijolos, os que têm imóveis físicos, o aluguel desses imóveis geralmente é reajustado por um índice inflacionário, como o IPCA e IGPM. Então, nesse caso, você teria o Dividend Yield mais a inflação que é corrigida. Beleza, então a gente viu o preço sobre o valor patrimonial e o Dividend Yield. Como posso ver de forma rápida esses indicadores sem precisar pegar os números e ficar calculando? Vou te mostrar uma forma bem simples e bem rápida. Para dar uma olhada rápida nesses números sem ficar calculando na mão, eu vou compartilhar agora a minha tela contigo e vou te mostrar um site bem bacana que é gratuito também. O site que eu quero te mostrar é o Funds Explorer. É só você procurar por esse site, você vai ver que tem uma série de ferramentas gratuitas interessantes. Se a gente quiser olhar, por exemplo, então o preço sobre o valor patrimonial ou o Dividend Yield do fundo imobiliário, como é que a gente faz? Tem duas formas aqui rápidas. Uma delas é esse ranking de fundos imobiliários. Quando você clica nesse ranking de fundos imobiliários, já vai aparecer aqui na esquerda os códigos dos fundos imobiliários, os setores, o preço atual da cota, e vão procurar aqui o Dividend Yield. Tem gente falou, o Dividend Yield acumulado dos últimos 12 meses, você pode olhar aqui. Então você vai ver que tem uns fundos imobiliários aqui que estão com Dividend Yield de 9,89, 2,97. É só passar aqui para a esquerda que já vai ter o código do fundo imobiliário. Vamos olhar aqui no caso o GGRC11 que a gente viu. Então o GGRC11 você vai ver que ele está com uma cota aqui do valor de 119,79. Se a gente passar para o lado, o Dividend Yield está em 6,21 para os últimos 12 meses. E o preço sobre o valor patrimonial é só vir mais aqui para a direita que você já vai encontrar. É esse preço por VPA. Então, alguns fundos imobiliários estão acima de 1, outros 0,56 nesse indicador preço sobre o valor patrimonial. Então, dessa forma, você consegue ver muito rapidamente sem precisar ficar calculando na mão. O terceiro indicador para você escolher o seu fundo imobiliário é o histórico da taxa de vacância desse fundo. Se você quiser saber a vacância física, é muito simples. Se você pegar um prédio, por exemplo, que tem 1.000 metros quadrados e 200 metros quadrados eles estão vazios, ou seja, eles não estão ocupados, você vai ver que a taxa de vacância vai ser esses 200 divididos por 1.000, que vai dar 20%. Aqui é um valor percentual. Então é muito interessante você analisar o histórico dessa taxa de vacância, se ela varia muito ou não, ou se ela é pequena ou é grande. Fundos que têm uma vacância menor e mais estável, ele tende a ser melhor. E esse mesmo indicador de vacância você pode verificar naquele site que eu mostrei agora no Funds Explorer também. E antes de a gente entrar no nosso quarto indicador, se você curte o conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreve no canal, assim você vai receber todo o conteúdo que eu postar aqui e também mais gente vai ter acesso a esse conteúdo gratuito. Além disso, te convido para me acompanhar lá no Instagram, onde eu posto todos os dias, é só passar e me seguir lá. Quarto indicador muito importante é diversificação. Diversificação significa o quê? Diversificação significa você escolher fundos imobiliários que têm um grande número de imóveis e um grande número de inquilinos também. Porque tendo vários imóveis e vários inquilinos, você vai estar diversificado. Se um imóvel ficar vazio, isso não vai ter um impacto tão grande financeiramente em você, porque você tem vários imóveis. E isso acontece de forma similar com os inquilinos. Se você tiver só um inquilino, você fica muito refém dele. Imagina se ele sair. Isso vai ter um impacto financeiro muito grande, vai ter uma vacância de
100%. Pega, por exemplo, um outro extremo, em que não existe uma diversificação. Pega um fundo imobiliário chamado de monoativo e monoinquilino, que a gente, no geral, deve evitar. Pega um caso real recente de um fundo imobiliário monoativo e monoinquilino, que é o XPCM11. O XP Corporate Macaé. É um imóvel com um inquilino. Tinha um contrato atípico com a Petrobras de 2013 a 2023. A Petrobras anunciou que ia sair antes. Dá uma olhada para ver o que aconteceu com as cotas desse fundo imobiliário na metade de 2019. Elas despencaram com essa notícia. Então, fundos imobiliários monoativos e monoinquilinos, o risco é maior e a ideia é que a gente não invista neles e que evite. Se for um inquilino, imagina, ele sair, vai ficar com 100% de vacância. Quinto critério importante é a localização. E o que significa essa localização? É escolher fundos imobiliários que estão localizados em regiões estratégicas para esses imóveis e para a finalidade dele. Então, por exemplo, pode ser de galpão logístico, pode ser de escritório corporativo ou de shopping centers. A ideia é você dar uma olhada nessa região que ele está localizado e ver se ela é estratégica ou não para a finalidade desse fundo imobiliário. Sexto critério é a liquidez. E o que significa essa liquidez? Liquidez é o volume de negociação diária desse fundo imobiliário. Então, uma liquidez acima de R$200 mil já começa a ser interessante. Quando a liquidez é muito restrita, o risco também aumenta. Agora eu vou compartilhar minha tela do computador contigo para a gente dar uma olhada de novo naquele site, porque aí a gente consegue ver muito rapidamente esses indicadores que eu mencionei agora no vídeo. Então, olhando contigo aqui agora, você vai ver que tem esse ranking de fundos imobiliários. Então a gente consegue ver o código do fundo imobiliário, o preço da cota atual, olha a liquidez que eu estava mencionando antes, aqui é a liquidez diária de negociação, tem o dividend yield, eu gosto de olhar o dividend yield dos 12 meses, depois a gente vai ver o preço sobre o valor patrimonial, a vacância física que a gente mencionou antes e a quantidade de ativos. Além desse ranking aqui de fundos imobiliários, você pode clicar também em ferramentas e lista de fundos imobiliários. Então aqui você vai encontrar todos os fundos imobiliários. Então vamos colocar, por exemplo, aquele que a gente olhou antes lá no início, que é o GGRC11. Aqui vai ter informações bem completas dos fundos imobiliários. Então aqui já vai ter a liquidez diária, o número de negociações, o dividend yield, o patrimônio líquido, o valor patrimonial, a descrição do fundo imobiliário, algumas informações básicas, a taxa de administração. Aqui você consegue ver o histórico do dividend yield, a evolução do valor patrimonial do GGRC11, então de 2017 a 2021, valor patrimonial por cota, e aqui a área bruta locável por estado, que também tem uma diversificação geográfica, diversificação de número de ativos também e uma diversificação de inquilinos. Essa é uma forma rápida de você consultar nesse site. Aliás, comenta aqui embaixo, você já utilizou algum desses 6 indicadores que eu mencionei no vídeo de hoje? Sim ou não? Qual deles que você gosta mais? Com esses indicadores que eu te mostrei hoje, junto com uma narrativa que é a história do fundo imobiliário, você vai com certeza escolher bons fundos imobiliários para receber uma renda mensal. Era isso, meus amigos, que eu queria mostrar para vocês. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais. Tchau!